louvor é bonito. Glória a Deus, boa noite. Amém? Vamos dar início ao nosso programa Segunda Vigília. Aos irmãos que estão acessando a live, já estamos aqui com a nossa amada Cíntia Batista, Carla Fátima e Solange Machado. Olha aí que bênção. Amém? Vamos aqui já preparar o programa Segunda Vigília. O último programa, não do ano, né? O último programa do ano será 29 de... Vamos falar desse amor do Senhor Jesus Cristo. Como sempre, Deus tem nos abençoado. E essa sexta-feira, novamente, será a noite de nós agradecermos a Deus essa oportunidade. Amém? Pode, pastor. Vencermos esta batalha. Também estamos ao vivo pela live do programa Segunda Vigília, na página Pastor Moab Segunda Vigília. Nossos irmãos já estão acessando a live. Vamos pedir, né, que a nosso sinal de internet, sempre essa internet é uma bênção, dá sempre intervalo, mas faz parte do trabalho a qual nós desenvolvemos aqui na Rádio Semeador. Mas Deus tem nos abençoado, tem feito maravilhas na vida de tantas pessoas, e as pessoas... É Deus que vai fazer com que eu e você venhamos a receber do Senhor o que o homem não pode dar. Então os irmãos que estão aí ouvindo esse programa pela web, né, porque tem um aplicativo do programa Segunda Vigília, então o aplicativo pela web é radiosemeador.com. E é que os irmãos que estão assistindo ao vivo, deu aqui um corte no sinal, então vou repetir para vocês que não desanime, não importa o que você está passando, não desanime, a nossa comunhão é com o Senhor Jesus Cristo, porque eu falei que o inimigo ele pode usar esse momento de fragilidade de você ter perdido o ente querido, conforme eu falei, que a tia da minha esposa, a tia Lia, a qual muitos de vocês também oraram, então ela veio a falecer hoje e o sepultamento será amanhã ali no cemitério em São João de Meriti. A família está fragilizada, triste, porque era uma pessoa boníssima, uma pessoa que nós tínhamos um carinho muito grande, a família muito unida. A família está sentindo? Sim, mas é um momento que nós temos que buscar em oração a Deus, para Ele nos fortalecer. E eu falei que muitas vezes a pessoa passa por esse momento difícil e ela questiona Deus, ela se afasta do Senhor. Não permita que o inimigo venha fazer isso com você, porque tudo nessa vida é Deus que permite, é Deus que concede. Nós não sabemos todas as respostas, só vamos ter as respostas com o Senhor. Amém? E que Deus venha fortalecer toda a família ali da minha sogra, Dona Elza, minha, né? O tio Orlando, que é o esposo da tia Lia, o Fabinho, todos nós sejamos fortalecidos, todos os familiares sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo. E hoje eu estou fazendo um programa aqui porque a nossa obrigação, nosso compromisso é de falar da palavra de Deus, e mesmo assim, com esse momento triste, não vou deixar de fazer a rádio, né? E conforme falei com o pastor Eduardo, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Maior é Deus na minha vida. Passei por prova, por luta, como todos sabem, o testemunho está gravado da minha mãe, e o pastor Eduardo também, a nossa diaconisa Rosa também passou por um momento difícil, né, Rosinha? Mas ela nunca deixou de ir para a igreja, ela ia para a igreja sentindo, chorando, e nós ali, batalha espiritual, oração, buscando, porque nós aprendemos, irmãos, que Deus é o nosso Pai Celestial, e o Pai cuida do seu Filho, e nós somos fortalecidos gradativamente. Cada dia é um dia em que o Senhor nos fortalece e nos ajuda. É assim que Deus tem feito e Ele vai fazer na tua vida, tá bom? Eu sei que é momentos de festa, não que Jesus nasceu em dezembro. Talvez muitos vão falar, mas pastor, tu fala que é... Não, isso é uma data
não vou entrar em linhas teológicas, que assim foi determinado por A, B, né? Isso há muitos séculos atrás, não vou entrar nesse detalhe. Mas foi uma data a qual se criou para anunciar o nascimento de Jesus dentro do nosso calendário, colocado como 25 de dezembro. Então há vários estudos e tal, mas não deixamos de comemorar, né, pastor Eduardo, Diaconisa Rosa? Por quê? Porque é uma data em que o mundo todo ele é evangelizado. Ainda tem esse detalhe, sabe por quê? Porque o cristianismo, né, seja protestante, seja católico, comemora como 25 de dezembro. Essa data, uma data, vamos dizer assim, uma data para marcar a comemoração. Assim como o Dia dos Pais tem um motivo porque ser Dia dos Pais, tem um motivo porque ser Dia das Mães, o dia sempre tem um dia que se cria, tem um histórico para aquilo, né? Mas 25 de dezembro, nós sabemos que não foi o dia em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu. Tá? Então há linhas que falam que foi setembro, outubro, novembro. Isso aí não vai fazer diferença. O importante é que nós anunciamos a vinda do menino Jesus. Nós anunciamos que o Verbo se fez carne. Nós anunciamos que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o amor de Deus, esse simbolismo das festas natalinas, não conforme as pessoas querem se embriagar, fazer tantas coisas, não. É uma festa de comemoração da oportunidade que foi dada à humanidade de se reconciliar com Deus pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então é uma oportunidade de alegria, de comunhão, e que isso venha, conforme tantas pessoas colocaram no Facebook, que venha como um amor verdadeiro, mas para que nós venhamos a desenvolver o ano todo. Amém? E que o Senhor Jesus Cristo venha falar ao teu coração. Agradecemos aqui os irmãos que estão conosco, Luciana Colito, a irmã Célia Regina, a paz do Senhor, Jacoriza Rosa, beijos. Olha, Célia Regina é para você. Paz do Senhor, Kátia. Célia. É Célia Regina. Ah, Kátia. Célia Regina. A irmã Rosa precisa de óxido, irmão. É verdade, entendeu? está aqui, ó. Está ali na mão dela. André Luiz Fernandes Prata, que bênção. Amém, irmão? Vamos ver aqui, ó. Simone Glécia Tavares. Pastor Cláudio Henrique, a paz, meu pastor. Beijo no coração. Pastor Eduardo. Pastor Cláudio Henrique, a bênção. Márcio Aquino. Célia Regina, a paz do seu pastor. Cíntia Batista, já estou falando novamente. Carla. Fátima Solange Machado. Os irmãos estão aqui, ó. Estão participando da live, né? E que hoje o Senhor venha falar ao teu coração pelo Espírito Santo. É a oportunidade para muitos irmãos conhecer a irmã Rosa, que ela só fica nos bastidores. Quando ela vem para a rádio, só quer ficar lá do outro lado. Aí hoje foi, não, você vai sentar do meu lado para o povo ver você. Amém, irmão? Não, tem que falar, né, pastor Eduardo? Olha o Anderson Santiago aí. Manda uma paz pro Anderson aí. Aí, Anderson. Tá vendo a Rosa hoje? Ela está aí no mistério, Anderson. Amém? Vamos à nossa oração? Programa Segunda Vigília, sexta-feira. Vamos orar, vamos buscar no Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai nos fortalecer. É momento em que muitas pessoas também estão, como a minha família, de luto, mas é através de nós buscarmos o Senhor pelo Espírito Santo que nós somos fortalecidos, e Ele vem nos fortalecer e alegrar o nosso coração. Amém? Vamos à nossa oração? Hoje quem vai fazer a oração pela família vai ser nossa diaconisa Rosa. Ela vai fazer uma oração agora pela família, início do nosso programa, e depois eu entro com outro mistério, depois ela vai falar a palavra devocional, depois eu entro com a mensagem, tá bom? E que você venha apresentar agora o teu pedido de oração. Você que está com a live participando e você que está ouvindo a minha voz pelo aplicativo da Rádio Semeadora que baixou no Play Store. Vamos apresentar nossa família. Sexta-feira, todo mundo na correria para comprar presentes, né? Fui em Nova Iguaçu hoje, misericórdia, cheio, né? E as pessoas ali alegres, porque não deixa de ser uma alegria, conforme eu falei, né? Uma alegria de poder comprar um presente
independente de valores, de presentes, mas as pessoas desenvolvem esse sentimento de agradar um ente querido, um amigo. Isso aí eu acho salutar, eu acho importante desenvolver isso nesse período em que nós comemoramos a festa natalina com o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos glorificar, agradecer a Deus essa oportunidade. Vamos para a nossa oração e que hoje é dia de louvarmos ao Senhor, todo dia é dia de louvarmos ao Senhor. Oremos. A paz do Senhor, amados irmãos. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, glorificamos e exaltamos o Teu santo nome por tudo que Tu és nas nossas vidas. Neste momento, Senhor, tão importante, a qual nós já estamos na Tua presença, queremos, Senhor, pedir que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, atos, pensamentos, atitudes diante de Ti, porque nós reconhecemos, meu Pai, que somos falhos, que somos pecadores, que somos limitados, que não podemos, meu Pai, quase nada, mas sabemos, meu Pai, que podemos tudo no Senhor, porque é o Senhor que nos fortalece. Por isso, meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero Te entregar cada família, meu Pai, representada. Cada família, Senhor, de cada ouvinte que está ligadinho conosco, que está intercedendo, meu Pai, junto conosco. Porque cada um sabe, meu Pai, o que passa. Cada um sabe, meu Pai, a luta que tem enfrentado. Mas o Senhor, meu Pai, que é um Deus todo-poderoso, onipresente, onisciente, o Senhor também sabe, meu Pai. O Senhor também sabe o que cada um tem passado. O Senhor sabe, meu Pai, o que tem afligido o coração dos Teus filhos. Por isso, meu Pai, eu Te peço, vá de encontro, meu Pai. Vá de encontro a cada família, Jesus. Vá de encontro. Porque, meu Pai, a Tua palavra diz que Satanás veio para matar, veio para roubar e veio para destruir. Meu Pai, nesses últimos tempos, Senhor, Ele tem feito isso com muita perfeição. Meu Pai, Ele tem feito isso com muito afinco, Senhor. Porque muitas famílias, meu Pai, se encontram completamente destruídas. Meu Pai, muitos pais e mães de família que não têm mais recursos, que não sabem mais o que fazer, que não têm mais autoridade, que não têm mais nada, que a única coisa, meu Pai, que não cessa são as lágrimas. Por isso, meu Pai, eu Te peço. Porque a Tua palavra também, meu Pai, nos garante que o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Aleluia. Então, meu Pai, que o Senhor possa estar entrando nesses corações, meu Pai. Glória que o Senhor possa estar entrando nesses lares, Senhor, que estão destruídos. E que o Senhor possa, meu Pai, reconstruir. Reconstruir, meu Pai, que o Senhor possa reconstruir a alegria, o ânimo, a força, sabe, meu Pai, o companheirismo, o amor, a dedicação, meu Pai, na vida de cada um. Jesus, porque nós sabemos que se a nossa família ela é importante para nós, muito mais é para Ti, Jesus. Porque nós sabemos que família é um projeto Teu. Família, meu Pai, começou no Teu coração. Foi o Senhor, meu Pai, que constituiu. E por isso, meu Pai, desde já nesta noite eu posso declarar, meu Pai, que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a vida das nossas famílias. Por isso, meu Pai, nós contamos contigo. Porque contando contigo, Jesus, a gente conta com o sobrenatural. Contando contigo, Senhor da glória, a gente conta com o impossível. A gente conta, meu Pai, com Deus misericordioso. Com Deus que não dorme. Com Deus que sabe trabalhar em cada coração. Porque foi o Senhor que criou cada um deles. Meu Pai, nós contamos contigo. Porque Tu és a nossa rocha. Tu és o nosso socorro bem presente. É mesmo, Jesus. Nós contamos contigo, Senhor, porque grande é a Tua fidelidade. Ainda, meu Pai, que não permanecêssemos fiéis, o Senhor é fiel, meu Pai. Contamos contigo, Senhor, porque contamos com o Teu infinito amor. Desde já, meu Pai, entregamos tudo, meu Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Porque nós sabemos que as Tuas mãos são firmes, são poderosas. E que o Senhor, meu Pai, é um Deus para fazer muito mais do que aquilo que a gente está te pedindo nesta noite. E muito mais do que aquilo que a gente realmente precisa. Por isso, meu Pai, seja com cada família representada. Aquieta, Jesus, cada coração, meu Pai, que chora. Porque nós sabemos, meu Pai, que tem lágrimas, Jesus, que só o Senhor pode enxugar. Meu Pai, é o que nós Te pedimos, mas desde já nós Te agradecemos. Porque apesar de todas as lutas, apesar de todas as adversidades, apesar de todos os choros, de toda a noite tão mal dormida, nós estamos na Tua presença, Senhor. Verdade, Jesus. Isso significa, meu Pai, que o Senhor tem nos fortalecido. Isso significa, meu Pai, que Tu és Deus de perto e também é Deus de longe. Obrigada, Senhor. Obrigada por todos os Teus benefícios.
que o Senhor continue conosco. Continue, meu Pai, nos abençoando, porque continuaremos sempre, meu Pai, até o último dia das nossas vidas, contando contigo, porque a nossa fé está alicerçada em ti, meu Pai. É verdade, Jesus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Com essa oração inicial, em que nós pedimos ao Senhor pela nossa família, pela nossa vida, né? E que tenha certeza que Deus, Ele nos abençoa, que Deus, Ele se agrada quando um pecador, porque todos nós somos pecadores, e Deus se agrada quando nós quebrantamos o nosso coração, quando nós reconhecemos a nossa falha, nosso erro, que nós olhamos para nós mesmos e nós vemos como que nós somos falhos. E não há um justo nesta terra, porque santo, santo só o Senhor Jesus Cristo. E as pessoas não entendem quando você larga tudo desse mundo e você passa por uma transformação, literalmente uma transformação. Porque a palavra de Deus, o Evangelho, o cristianismo, ele é para transformar vidas. Nós sabemos que tem pessoas que não interessa o tempo que a pessoa está na presença do Senhor, mas a pessoa ainda tem hábitos e tem procedimentos, tem atitudes que não agrada a Deus, mas está na casa do Senhor e acha que é crente. Crente até o diabo é. Até o diabo acredita em Deus. Claro que ele acredita. Mas pastor, o diabo acredita em Deus. Não para a salvação, porque ele já está condenado. Ele acredita porque ele sabe do poder de Deus. Ele sabe que o Senhor Jesus Cristo tem poder. E o maior exemplo é o próprio inimigo de nossas almas, quando Jesus passa pelo batismo das águas, é levado ao deserto e é tentado por quem? Por Satanás. Lembra, pastor? O próprio Satanás, o próprio diabo, tenta o Senhor Jesus Cristo por 40 dias, 40 noites, e ele usa o próprio ensino de Deus, ele usa contra Jesus, ou seja, então, até crente o diabo é. Mas aquele que não faz, desculpa a palavra, aquele que não faz e vive a palavra de Deus, ele se diz crente, mas ele está completamente fora da vontade do Senhor Jesus Cristo. Não sou eu, pastor Marco, estou dizendo, mas é a própria palavra de Deus. Ou é sim, sim, ou é não, não. Ou eu faço ou eu não faço a vontade do Senhor. E o próprio Evangelho nos ensina, porque o próprio Senhor fala que muitos naquele grande dia dirão: Senhor, expulsei demônios, curei enfermos. O que é que o Senhor vai falar? Nada, não te conheço, apartai-vos de mim que eu não te conheço. O maior exemplo é isso, né, pastor Eduardo? O próprio Senhor está ensinando isso. E muitos ficam com medo de falar isso nos púlpitos, porque medo de esvaziar a igreja. Ei, amado, eu não tenho que ficar preocupado se a igreja ficar cheia ou vazia. Eu tenho que ficar preocupado como igreja, com homens e mulheres que verdadeiramente são chamados filhos de Deus. Para ser chamado filho de Deus, eu tenho que fazer a vontade do Senhor. Doa quem doer. Não adianta o pastor Moab chegar, ou o pastor Eduardo, o diaconisa Rosa, falar que é crente, mas está envolvido com tantas coisas ilícitas nesse mundo, de um modo geral. E que crente é esse? Então o Evangelho é transformação. O Evangelho é mudança de vida. E a mudança de vida não é só comportamento, não. São as atitudes a qual nós temos perante uma sociedade. E principalmente diante de Deus no seu altar. Se nós não tivermos essa preocupação, nada adianta eu tocar no cálice e tocar no pão na ceia do Senhor. Eu continuo sendo um homem que não estou fazendo a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. E aqui temos o nosso amado irmão Marcelo Santos, nosso evangelista. Paz do Senhor, pastor Moab, varoa valorosa, Jesus abençoe essa obra. Amém. Amém, Marcelo. Marcelo Santos, eu conheço o Marcelo, eu acho que deve ser uns 25 anos, né, Marcelo? Amém? Trabalhamos juntos, quando ele era um garotinho ainda, eu também. Agora estou 51 anos. A memória dele Amém.
Nosso pastor Riosmar Menezes, varão valoroso, que Deus abençoe. Riosmar está se preparando aí para subir os montes e com certeza Deus já está te dando a vitória, né, Riosmar? O Senhor Jesus Cristo é contigo com tua vida. Manda um abraço para a nossa missionária, sua esposa. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais algum irmão aqui para nós venhamos falar que está conosco. João Luiz Navarro, um abração, 87, Cavalaria. Olha aí, os irmãos participando nessa sexta-feira que antecede a festa natalina. E, conforme nós falamos, vamos comemorar Clarissa Lacerda. Eu não conheço Clarissa Lacerda não. Você conhece, Rosa? Conheço. Ah, Clarissa Lacerda. Conhece a Clarissa Lacerda? Conheço. Filhinha da Rosa. A paz, Clarissa. Que Deus abençoe a tua vida, teu ministério. Tá bom? Estamos juntos. E conforme nós falamos, é comemoração da festa natalina. O amor envolve as pessoas, né, pastor Eduardo? Todo mundo, graças a Deus por isso. Que esse momento de Natal, com tanta coisas desagradáveis que aconteceram, estão acontecendo, dentro da área, na vida social, política, no país, no mundo todo, mas esse espírito natalino, ele sempre traz coisas boas, amém? E que Deus, com certeza, vai falar nos nossos corações. Eu vou falar aqui uma palavra devocional, antes, porque hoje estou pedindo aqui a Deus uma palavra para falar para os amados irmãos, e essa palavra devocional, só a palavra devocional, porque eu vou passar de novo para a nossa diaconisa Rosa, que ela vai falar uma palavra devocional, e antes que ela fale uma palavra para nós, eu vou fazer uma palavra também, depois eu trago uma mensagem. O profeta Isaías, todos nós conhecemos como profeta messiânico, né? O profeta messiânico. Mas por que o profeta Isaías? A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela direciona sempre para o Senhor Jesus Cristo, toda a palavra. Então você começa a estudar a Bíblia, você vê que os sinais que tem na mensagem do Antigo Testamento, os pergaminhos, os rolos, tudo foi escrito, direciona para Deus, mas nós sabemos que tudo ali tem a presença do anjo do Senhor, o próprio Cristo, né? Mas a anunciação de Cristo só veio mesmo no tempo da graça, né, pastor Eduardo? Que aí realmente é anunciado pelo anjo Gabriel. E de todos os profetas, o profeta Isaías tem essa marca, né? E como pode uma palavra, um pergaminho, uma escritura ser escrita por um profeta mais de 400 anos, né, pastor Eduardo? O profeta Isaías, para o acontecimento, é mais de 400 anos, e o Espírito Santo de Deus usar, como sempre Deus usou o homem, para deixar escrito o que ia acontecer. E é interessante que aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, Deus fala de Israel, da ruína de Israel, fala tudo o que ia acontecer com Israel, mas também Deus usa o profeta Isaías para falar daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, através do profeta Isaías. No capítulo 9, ele fala: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Aí o 2. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti. Como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso,
conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu procurei ler primeiro o primeiro, segundo, até o 5º versículo, para nós chegarmos aqui, como que o profeta Isaías foi usado pelo Espírito Santo para deixar registrado naquela época, e falando do Senhor Jesus Cristo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o meu e o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que eu fiz menção ao profeta Isaías? Ele não é do tempo do Senhor Jesus Cristo. Ó, muitos anos antes, muito. Mas Deus já começou a usar o profeta para falar da esperança, para falar do amor dele, para falar que ele enviaria aquele que ia acabar com tudo para dar oportunidade para o homem. Assim como é anunciado a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo profeta, pelo apóstolo João em Apocalipse, quando fala da ira do Senhor, todo evangelho ele fala em determinados períodos da vinda do Senhor. Após sua morte e ressurreição, mas em Apocalipse há revelação. Haverá grandes dores, haverá coisas tenebrosas que nós não temos nem noção do que será. Então, nós temos ali a presença de Deus, a presença do Senhor Jesus Cristo, a qual ele vai cumprir a palavra dele. Assim como o profeta Isaías fala, porque o menino nos nasceu, ei amado, e nasceu o menino Jesus. Nós estamos falando de coisas natalinas, sabemos que é uma data, conforme eu falei, que o homem criou, mas o Senhor Jesus não nasceu em dezembro, já falamos isso. A data correta não se sabe. Mas, o que eu falei, o importante é que, de uma forma, todos, a humanidade, independente da religião, toda a humanidade sabe que o cristianismo protestante, o católico, o cristianismo de modo geral, fala do nascimento do Cristo. Ou seja, é falado conforme aqui na palavra de Isaías. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual que nós, com todas as nossas falhas, com todas as nossas rebeldias, assim, vamos dizer de um modo geral, com todos os nossos pecados, mas esse príncipe da paz, ele é o príncipe da paz, porque quando o homem, nesse momento de angústia, de luta, de tribulação, de tristeza, coração entristecido, não consegue, parece que ele não tem resposta, ele não consegue entender por que aconteceu isso, aconteceu aquilo, um momento difícil da vida dele. Conforme eu falei para os irmãos que estão entrando na live agora, estou fazendo um programa de luto, porque perdemos ali a tia da minha esposa, a tia Lia, será o sepultamento amanhã, só Deus sabe como está o coração da família, mas nós não vamos deixar que isso venha a entristecer nossos corações ao ponto de nós abandonarmos o príncipe da paz, o conselheiro, o Pai da eternidade, porque todas as respostas, amado, estão nas mãos de Deus. Nós choramos aos pés de Jesus, nós buscamos no Senhor Jesus Cristo, nós nos fortalecemos no Senhor Jesus Cristo. É isso que eu quero que os amados ouvintes, irmãos que estão pela live, que você venha exercitar. Não deixe que esse momento difícil da tua vida venha fazer você perder. Há pessoas que ainda dependem de você. Há pessoas que dependem de você criar, de você fortalecer, de você direcionar a vida dessa pessoa, tanto numa vida social, como na vida espiritual. Mas nós não podemos permitir que esse momento de fraqueza venha fazer você perder a comunhão com Deus. Eu sempre falo, Deus não quebra aliança. A aliança é pelo sangue de Cristo, mas é o homem que quebra a aliança. Porque quando o homem, como o filho pródigo, ele voltar para a casa do pai,
a própria parábola do filho pródigo não foi falado por nenhum dos apóstolos. O próprio Cristo, ele fala a menção. Ele ensina como uma parábola, e ele fala, quando o filho pródigo, ele volta para o pai dá sandália, dá anel, dá roupa, dá vestes. Ou seja, quando voltamos para o pai, tudo é restituído. E ele perdoa. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus não quer perder nenhum de nós. Que fique com esta palavra como devocional nesta noite, que logo depois eu vou passar uma palavra, uma mensagem a qual vai ser pregoado nesta noite. Amém? Vamos aqui cumprimentar nossos irmãos, a Kátia Borges, a paz do Senhor, Kátia Borges, nossa diaconisa. Deus abençoe. Olha aí, a paz do Senhor, pastor, diaconisa Rosa. Tá dando para ver, Rosinha? Tá. Amados, a Rosa fica com vergonha de colocar o óculos, entendeu? Tô enxergando. Mas ela disse que está enxergando. Vamos ver aqui. Tem o João. José Augusto Lima, ô amado. João Rodrigo. Ô Rodrigo. Deus abençoe, João. Deus abençoe, Rodrigo. Amém? Estamos em oração para aquele mistério lá da tua inscrição, hein? Meir de Oliveira. Obrigado. Ô, meu Deus pastor, abençoe, paz do Deus é Senhor. contigo. Meir, estou te aguardando aqui na rádio para você fazer uma visita, tá? Na hora que você fala, pastor, vou dar um glória, tá? O convite está feito, Beijo hein, varão? no Miguel. Ó, beijão no Miguel. Meu neto também se chama Miguel, tá? Nossa missionária. Vamos lá. Riosmar também, ó, os irmãos participando. Pastor Eduardo. Feliz Natal aos meus amados pastor Moab, diaconisa Rosa, nosso Salvador Jesus, merece sempre ser lembrado. Amém. Pastor Glória Eduardo a Deus. Pastor Eduardo é uma benção. Pastor Eduardo está longe, está muito longe, irmão. Estou mandando essa mensagem aí. Ele está longe. Se estendeu o braço dele. Amém. O pastor Eduardo está aqui conosco na Rádio Semeador, aqui com o programa Segunda Vigília. Vamos escutar. Opa, Tiago Ashba. Eu acho que é Tiago Ashba. Tiagão sempre participando. Deus abençoe a tua vida, Tiago. Amém? Deus venha realizar todos os seus projetos. Busque ao Senhor cada vez mais, que Deus vai te fazer uma surpresa, Tiagão. Amém? Vamos à nossa diaconisa Rosa, que ela vai trazer uma palavra, já fez oração pela família, vai fazer uma palavra devocional. Eu vou fazer logo após uma oração novamente pela família, que sexta-feira é oração, intercessão e também palavra. Amém? Ser bem breve, irmãos. Deixar uma palavra devocional que está em Provérbios, capítulo 7, versículo 7. Primeiro, versículo 7. Amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quando o homem verdadeiramente ele teme ao Senhor, ele é poupado de muitos problemas. Porque quando ele teme a Deus, verdadeiramente, ele pensa 1000 vezes antes de abrir a boca para falar. E quando o homem verdadeiramente teme a Deus, ele não põe os seus pés em qualquer lugar, mas ele se desvia do mal. Então, quando o homem teme a Deus, ele livra de muitos problemas, ele livra de muito aborrecimento, sabe? Porque a palavra de Deus nos diz que os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E parece fácil, né, pastor? Quando a gente fala assim, quando a gente lê esse versículo, parece que a gente está falando que quem serve ao Senhor, né, é sábio o suficiente para não desobedecer, né? Só que a gente sabe que não é assim que funciona, né? Porque a gente tem um entendimento da palavra da parábola das 10 virgens, né, pastor Mário? É verdade. As 10 virgens, elas serviam ao Senhor, elas esperavam o noivo, elas estavam vestidas de noiva, né? As 10 virgens, elas possuíam azeite, né? As 10 virgens, elas estavam aguardando o noivo, mas o diferencial é que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E por que eram loucas? Porque não tinha azeite suficiente.
né? Então, na nossa caminhada, muitas das vezes, achamos que só pelo simples fato de estar na presença do Senhor somos prudentes. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona, irmãos. Muitas das vezes somos loucos porque acreditamos verdadeiramente que o azeite que temos, pastor Eduardo, dá pra gente chegar até o final. E aí, na hora quando vem uma luta, que é do tamanho de tudo que a gente já viu, quando vem adversidades que são maiores do que tudo que a gente já viu, tempestades que muitas das vezes nos assolam, nos desmontam, sabe? Nos jogam assim por terra. Nesse momento, nessa hora, aí é que a gente vê que o azeite que a gente carregava era pouco. É nessa hora que a gente vê que a gente não estava do lado das prudentes, mas sim do lado das loucas. Sabe, irmãos? Então, prudente é muito mais do que carregar azeite. Prudente é ter reserva, sabe? Porque o momento difícil, ele chega, irmãos, acredita. Ele chega na vida de cada um, sabe? E é essa sabedoria, sabe? É esse temor a Deus, esse querer aprender com Deus, sabe? Querer essas instruções que por mais que a gente não entenda, porque eu não canso de dizer isso, pastor Eduardo, que Deus faz coisas que a gente não entende, que a gente não compreende. Sabe, muitas das vezes a gente pensa que a sabedoria de Deus é loucura. A gente pensa, pastor, que a sabedoria de Deus ela é uma loucura, porque nós somos muito limitados para isso. Nós somos muito pequenos para poder entender um Deus tão grande. Mas sabedoria, irmãos, é saber que Deus está no controle. Sabe, por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não compreenda, por mais que a gente não aceite, Ele está no controle. E Ele é soberano para fazer não somente o que a gente quer, mas o que Ele deseja. Amém? Então fique com essa palavra. E que Deus venha abençoar as nossas vidas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, glória a Deus. Que palavra abençoada, né? Eu aqui estava vendo a nossa irmã Rosa falando dessa palavra em Provérbios, em ser prudente. E lendo aqui a palavra a qual Deus colocou no meu coração, de trazer essa mensagem nesta noite, a qual nós estamos, para os irmãos que não sabem, nós estamos fazendo uma campanha, que serão 40 programas, que vai finalizar, se não me falha a memória, vocês me perdoem se eu errar a data, no dia 16 de fevereiro nós fechamos 40 programas. E a campanha é Fechando as Brechas e Edificando o Muro. Dentro de tudo que foi falado, cada programa de quarta e de sexta-feira, para honra e glória do Senhor, eu não coloquei o livro a qual seria feito a campanha, porque eu deixei que cada pessoa que viesse falar do amor de Deus, dentro do que é fechar as brechas espiritualmente, primeiro fechar as brechas espiritualmente e depois a nossa vida secular, porque quando eu trabalho espiritualmente a minha vida secular, ela segue com as bênçãos de Deus. E cada vez mais, se vocês olharem os outros vídeos, é só você aí na nossa página do programa ali, Pastor Moab Segunda Vigília, ou mesmo você ir no canal do YouTube, que aos poucos estou colocando os vídeos. É só você ir lá no YouTube, Programa Segunda Vigília. Você digitar no Google já acha. Programa Segunda Vigília, Fechando as Brechas de Cano Muro. E várias mensagens. Você vai ver 1 hora e pouca, você, mas é muito tempo. Não, você clica e você vai avançando, o que foi interessante até você chegar na mensagem. O importante é você visualizar. E ela falou de ser prudente. E a mensagem a qual que Deus colocou no meu coração, que eu vou falar aqui, daqui a pouco para vocês, ela fala da prudência. Então, a Fechando as Brechas hoje está direcionado em ser prudente, em ter sabedoria. Então, nós vamos fechar a brecha, pegando o gancho na prudência e sabedoria. Aí eu fiz, pastor Eduardo, os irmãos sabem que toda segunda-feira em casa eu faço um trabalho de oração pela família, por essa campanha no quarto de guerra, que é a oração da família, Fechando as Brechas, Ficando Muro. Aí vocês veem lá também que tem uma parede atrás, assim, que eu coloquei como fundo. É mais ou menos assim, ó, isso aqui, ó, tá? Os irmãos estão olhando aqui, ó. Fechando as brechas e edificando o muro. A minha vida e a tua vida tem que ser igual esse muro, esse desenho que eu botei para você.
Parece que tem fendas, né? Entre cada tijolo parece que tem uma fenda, mas não tem fenda. Está lacrado. E quando está lacrado pelo poder de Deus, nada vai contra você, contra a tua família. Amém? Então, guarde isso no seu coração. O José Augusto Lima colocou para nós aqui: Deus está no controle, orai e vigiai sempre, ninguém sabe a hora, devemos estar sempre preparados, nunca deve faltar o azeite. Olha aí, Rosa. Sim. Magdala Henrique, minha irmã, lá em Bertioga, São Paulo. Márcio Moura, o Marcinho aí, também Márcio. Marcos Oliveira, nosso amigo ali do trabalho. Paulo Vitor. Rafael Ferreira. Temer a Deus. Teme a Deus jamais. Mei colocou: que Deus abençoe a rádio e vocês. Grande abraço, pastor, minha cunhada Rosa. Amém. Vamos ver aqui, o Tiago, eu já falei. E o nosso irmão Ed, vou falar agora, porque o Ed, se não falar o Ed, ele, pastor, o senhor e a Rosa me esqueceram. O Ed é nosso diácono ali na Assembleia de Deus Trabalha em Israel 7, que nós congregamos na sede, ali com a pastora Laura e o pastor Jorge, que nós é presidente e vice-presidente. E o Ed trabalha, hoje eu até convidei. A paz do Senhor, nossa amada ministra de louvor, a abençoada irmã Beatriz de Jesus. A paz de Cristo, minha amada irmã. E o Ed falou: pastor, o senhor nunca mais me manda, estou trabalhando. Ed, a paz do Senhor. Eu sei que você está na live. Eu falei: varão, não sei, porque ele recebe no aplicativo do Facebook, como os irmãos estão vendo a live, ele recebe e ele não consegue acessar. Não sei que mistério é esse, que ele não consegue. Aí fala, eu falei: tá bom, varão, vamos falar. Então, Ed, que Deus abençoe e te guarde nesse trabalho aí, que você está trabalhando à noite, nessa vigilância desse patrimônio, tá bom, meu irmão? Que Deus dê olhos anjos para te guardar. E o nosso também diácono, Dalmi e sua família, sintam-se abraçados por nós. Bem, vamos à nossa oração e logo após a oração vou trazer o que Deus colocou no meu coração em concordância com provérbios que a diaconisa Rosa falou, falando sobre prudência e sabedoria. Amém? Oremos pela nossa família mais uma vez, para aqueles que não participaram da oração inicial feita para a nossa diaconisa Rosa. Vamos orar com essa oração de intercessão. Santíssimo Deus, Pai Celestial, nesse momento, em concordância, Deus Pai amado, com a Tua palavra, em concordância com tudo que nós já realizamos aqui no programa Segunda Vigília, eu peço a Ti, mais uma vez, Deus Pai, o Senhor venha de encontro a cada irmão, a cada irmã, a cada amigo, a cada familiar nesta noite. Que o Senhor venha nos perdoar, pois somos pecadores. Santo, 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 só o Senhor Jesus Cristo. Mas que pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário, nós sejamos purificados dos nossos pecados. Que nos momentos, Deus Pai, de fraqueza, no momento de tristeza, Senhor, muitos de nós, Senhor, até blasfemamos contra Ti, Senhor. Mas nós pedimos perdão, porque a nossa natureza humana ela é fraca. Mas nosso coração, que Tu sonda o coração, vê que há uma necessidade cada vez mais de nós Te encontrarmos, cada vez mais de nós sermos abraçados por Ti. Meu Deus, que o Senhor venha anular qualquer acusação do inimigo de nossas almas contra cada um de nós, contra nossos entes queridos, para que verdadeiramente as pessoas vejam que nós somos dependentes de Ti. Que Teu Espírito Santo venha falar nesta noite com cada um que está nesta noite, ou mesmo aqueles que vão, Deus Pai, ter acesso após esse vídeo ser gravado, Senhor. Fala de uma forma sobrenatural, porque a Tua palavra é atemporal, Deus Pai, e ela alcança todo aquele que abre seu coração. Meu Deus, Te apresento agora todos que estão passando por um momento difícil de luto, ou que estão lembrando seus entes queridos, que, meu Deus, que o Senhor venha falar esses corações, fortalecer, Deus Pai, que há um reino celestial guardado para cada um de nós, e tudo, Deus Pai, será revelado na Tua glória, Senhor. Meu Deus e Pai, peço agora por todos aqueles que estão enfermos, toca, Deus Pai, nessas vidas, Senhor. Deus, dá cura, dá um milagre e seja feita a Tua vontade. Pedimos também que nesta noite, muitas pessoas, Deus Pai, estão sendo
apresentadas, Deus Pai, seus nomes, seus entes queridos, em trabalhos de feitiçaria, bruxarias, em tantos locais, meu Deus, tu sabe, seja nas encruzilhadas, seja nos rios, nos mares, Deus Pai, nas matas, cachoeiras, não importa o local, ou cemitério, Senhor. Meu Deus, não importa o tipo de trabalho, Pai, mas nós pedimos agora, que do alto dos céus da glória, Deus Pai, que o Senhor venha dar ordem a teus anjos, Deus Pai, para combater todas essas potestades e principados do mal contra a vida dessas pessoas. Que venham adentrar, Deus Pai, nos lares, Deus Pai, repreendendo. Tem pessoas que começaram um projeto, Senhor, Deus Pai, e esse projeto parece que cada vez mais que ele tenta, menos ele consegue êxito, Senhor. Mas que em nome de Jesus Cristo, essas pessoas venham dar testemunhos, seja em qualquer local, de que nesta noite o Senhor quebrou, Senhor, anulou todo impedimento e embaraço, e o teu nome seja glorificado. Meu Deus, que qualquer trabalho que tentou colocar, Senhor, medo, pânico nessas vidas, nós repreendemos em teu nome. Que tua palavra, teu amor, teu Espírito Santo venha adentrar no coração, na mente dessa pessoa, arrancando, Senhor, tudo que não provém de ti contra essa vida. Que haja mudanças, Pai. E esses lares, Senhor, essas pessoas que veem vultos em casa, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, adentra nesses lares agora. Dá um basta, Deus Pai, nessas potestades e principado. Quebra, Deus Pai, tudo que o inimigo recebeu, Senhor. Porque agora nós estamos pedindo, nós estamos clamando, teus filhos que estão participando do programa, teus filhos que estão aqui, Deus Pai, também, colocando nas tuas mãos suas vidas, seus entes queridos, que assim nós te apresentamos, Deus Pai, porque nada podemos se tu, Senhor, não estiver à frente, porque tu és a nossa rocha, tu és o nosso príncipe da paz, e a eternidade está contigo, Senhor. Agradecemos a oportunidade, certo da vitória, segundo teu nome, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Nossos amados irmãos, que Deus venha falar ao teu coração. Já são 22 horas e 4 minutos, 22 de dezembro de 2017. Parece que o ano foi abreviado, foi tanto problema, tanta luta, que nós contamos mais os problemas da luta, conforme a diaconisa Rosa falou no culto de terça-feira, não foi, Rosa? Foi. Tá rindo, mas a diaconisa Rosa dirigindo o culto ali, uma benção. Eu cheguei do trabalho quase 8 horas, subimos ali, e ela falou quantas lutas, né? E que foi interessante que ela expressou, que com todas as lutas, todos os choros, que todo mundo se identificou com ela naquele momento, que nós passamos por isso, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é a minha e a tua rocha. Não desista dos teus projetos, não desista de nada, porque para que eu venha colher um fruto, eu tenho que lançar, eu falei até isso na quarta-feira aqui, eu tenho que lançar a semente na terra, eu tenho que preparar a terra, tenho que cuidar da terra, para aquela semente bater, criar raiz, e ela no seu tempo dar o fruto. Aguarde no Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos à nossa palavra para que nós possamos finalizar. E a palavra a qual nós vamos falar, que o Espírito Santo de Deus venha falar ao meu coração e que também venha falar ao teu coração, transformando a palavra a qual eu vou ler e que venha te dar uma resposta. Livro do Evangelho, Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, a partir do verso 21. A palavra de Deus, a qual está registrada na Bíblia Sagrada, essa minha Bíblia aqui, ela tem uma escritura, a escrita vem em vermelho, então tudo que está em vermelho aqui, a diaconisa Rosa está até acompanhando aqui, é o próprio Senhor falando aos homens, falando aos seus discípulos, às pessoas que estão ouvindo. E é interessante quando a Bíblia faz assim, né, que você vê que é o próprio Cristo, né, o próprio Espírito de Deus, usando o próprio Cristo, ele é o próprio Deus, né, o Verbo se fez carne, é a própria representação aqui do nosso Senhor, e ele ensinando para aqueles homens. Mateus, no capítulo 7, 21, conforme eu falei, fala assim:
nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade, verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Eu procurei fazer uma leitura um pouco longa aqui no Evangelho, Mateus 7, 8, para que você veja, e você que está pela web ouvindo, que para Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, não tem nenhum tipo de dificuldade, doença ou algo espiritual que Ele não possa tirar, nos conceder a vitória. Aqui, Ele mostra também, que eu fiz questão de falar, da fé. A fé, primeiro, desse homem, o centurião. A fé desse jovem, desse homem, que era leproso.
E aqui fala de uma pessoa que não mostrou fé, porque a palavra da cura da sogra de Pedro, ela não fala nada. Ou seja, mas por ela ser uma mulher que com certeza já era temente ao Senhor, a palavra fala que ele chega, pega pela mão e ela é curada. O que eu quero falar com tudo isso aqui, antes de falar do reino, que para Deus te abençoar, não vai depender de homem nenhum. O próprio Senhor, Ele pode te abençoar. Mas para isso eu tenho que procurar o Senhor. Como que eu posso encontrar algo se eu não procuro? Né, Rosa? A palavra que a nossa diaconisa Rosa falou foi sobre ser prudente e ser sábio. Quando eu sou prudente e eu sou sábio, eu vou receber as coisas de Deus. Porque quando o homem é prudente, antes de qualquer atitude dele, ele analisa aquilo que ele vai fazer e com sabedoria ele a executa. Aqui o Senhor Jesus Cristo, quando ele fala no capítulo 7 e fala sobre o reino, eu já tinha comentado anteriormente que até o diabo é crente. Aí o pessoal se espanta, né? Até o diabo é crente. Porque aquele que não faz a vontade de Deus, a própria palavra fala que ele não é filho de Deus. A própria palavra de Deus fala que aquele que não faz a vontade de Deus, ele acha que é filho de Deus, mas ele não é filho de Deus. Porque aquele que é achado e é chamado filho de Deus, ele faz a vontade do Senhor Jesus Cristo. Ele é prudente, ele é sábio, ele cumpre conforme a vontade e determinação do Senhor Jesus Cristo. Porque a santidade, ela tem que ser uma busca constante na minha e na tua vida. Somos pecadores, não há um que fale que não tenha pecado, mas o sangue de Jesus purifica de todo pecado. O problema é o homem que ele fica enraizado no pecado, Rosa. Amado ouvinte, pastor Oziel está também assistindo, meu primo. O problema, meu pastor Oziel, é que muitas das nossas igrejas colocam suas vestes, não estou falando nem da forma que eu estou aqui, de roupa, camisa social, hoje eu não estou com meu terno, não é a roupa que vai salvar o homem. Claro, com certeza, nós temos cada um dentro de uma doutrina, a forma de nós nos vestirmos com decência, eu falo de se vestir com decência, mas é a atitude, é como o homem trabalha, é como o homem procede. E aqui na palavra do Senhor, em Mateus 7, ele fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E quantos que nós vemos que não está fazendo a vontade do Pai, mas está pregando, dirigindo, está dirigindo igreja, está com responsabilidade de mesa de oração. E nós sabemos que muitas vezes está completamente fora, irmã Rosa, da vontade do Senhor. E a palavra do Senhor, ela não deixa ninguém enganado, amado. E o que é interessante, que ele fala, muitos, no 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ei, pode fazer tudo isso. Vai continuar fazendo a obra, pessoas serão abençoadas, com certeza. Demônios serão expulsos. Muita coisa vai ser feita. Mas naquele grande dia, não será chamado filhos benditos do meu Pai. É a palavra, não é o pastor Moab, não é a diaconisa Rosa que está presente, nem o pastor Eduardo, nem os amados pastores e ministros que estão aí participando da live ou estão ouvindo. Não, amado, é a palavra de Deus. Nós temos que falar a verdade dos nossos púlpitos. Chega de ficar alimentando ovelha rebelde com melzinho. Tem que falar que está errado, está errado. Tem que mostrar o erro. Tem que apontar para a pessoa onde é que ele está errando. Porque no momento que eu não aponto o erro dele, sabendo do erro dele, e eu fico acobertando o erro dele, para não perder o irmão, eu mesmo estou lançando ele para fora, não da igreja em si edificada aqui, mas naquele grande dia no Senhor, porque nada vai adiantar dele profetizar, dele falar, se a vida dele está toda fora do altar.
Nada disso vai adiantar, é a palavra de Deus. Ou eu sou filho de Deus ou sou filho do diabo. Irmão, não temos que ficar dando melzinho para ninguém, não. Temos que falar a verdade nos púlpitos, me desculpem. Mas é a realidade, eu tenho que me preocupar com a salvação da vida da pessoa. Se a pessoa está errada, eu tenho que chegar e, irmão, está errado nisso, irmã, está errada nisso. Tem que orientar. Olha a prudência, a sabedoria, a qual a nossa diaconisa falou. E o pior é que muitas vezes, pastor Eduardo, amados ouvintes, a pessoa está errada, está no adultério, está saindo, está namorando, está fornicando, está com noivo, está fazendo coisa errada, mas não larga o microfone, quer dirigir, quer pregar, quer fazer parte de ministério, quer ficar no grupo de louvor, e a vida toda errada. Ei, amado, tem que se consertar. Tem que se consertar. Está findando o ano. Está findando o ano. Os 12 meses, hoje são 22, faltam 9 dias para acabar o ano. Ei, será que nesses 9 dias não vai acabar também a vida de muitos? Nós sabemos que vai. E qual vai ser a diferença? Descer a sepultura com o Senhor ou sem o Senhor Jesus Cristo? É a palavra de Deus que fala em Mateus 7 aqui, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônio? Pode ter feito tudo isso, amado. Mas se tiver com as vestes sujas, não vai adiantar nada naquele grande dia do Senhor. É a palavra de Deus. E ele fala nos 2 alicerces. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí logo em seguida ele fala do alicerce. A meu alicerce, o teu alicerce, os amados ouvintes, daqueles que verdadeiramente são chamados filhos de Deus, é a rocha. Se eu estou alicerçado na rocha, eu tenho que fazer o que é a sã doutrina, o que é a palavra de Deus. Buscai cada vez mais a santificação. Sem santificação não veremos o Senhor. O homem tem que se limpar literalmente. O homem tem que passar pelo moinho, que é igual cana, já viu cana de açúcar, não vai fazer aquela cana de açúcar abençoada ali, que você toma aquele caldo, já viu? Ele passa, moe de novo, fica a palha seca. Tem momentos que o homem tem que passar quantas vezes for necessário até tirar tudo e ele ficar seco, 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 e tem que ficar dentro dele só a presença do Espírito Santo. Tem pessoas que tem que passar várias vezes. Porque não adianta os pastores, os ministros, bispos, apóstolos, ensinar a falar, e se a pessoa não ficar alicerçada na rocha. É uma realidade. Vamos parar de meninice. Vamos parar de meninice. Enquanto o homem estiver achando que é usado no altar, o pior de tudo, que ele se acha usado no altar, o louvor, a igreja explode, né, os pentecostais, então, é terra, e não sei. Amado, eu sou pentecostal, para honra e glória ao Senhor, gosto do mistério de Jeová, mas eu sou uma pessoa centrada. Não adianta ser pentecostal, falar em mistério, dar revelação, fazer tudo, e se o próprio Senhor fala em Mateus 7,21, não vos lhe conheço, porque não faz a minha vontade, pratica iniquidade, não vai adiantar nada. E ele fala da chuva, e você já viu quando chove, né? Bate na rocha, pode até movimentar a rocha de lugar, mas ela está firme. Agora, na areia, é completamente diferente. Junta um monte de areia na beira da praia, quando vem a onda, ela pega e leva. Agora, bota uma pedra na rocha, ela pega, ela pode até afundar, mas ela está alicerçada ali, está firme. Então, ele compara esse homem prudente como a rocha. E logo em seguida, ele fala da sua autoridade. E fala de uma parte a qual eu falei, que não há tempo para Deus fazer o teu milagre, conceder a tua vitória. Já passamos 11 meses, estamos no 12º mês, segundo o calendário a qual nós usamos. E tem muitas pessoas falando, cadê meu milagre? Cadê minha vitória? Cadê minha bênção? Vai fechar o ano e eu não recebi. Amado, continue orando, continue buscando. Deus sabe todas as coisas. É tudo no tempo de Deus. Eu falei aqui que a semente é lançada e você não vai colher logo fruto em um mês. Para cada fruto, para cada vegetal, ele tem um tempo de dar seu fruto e você colher aquele fruto. Você pegar uma alface, não sei se é uma alface, qual o tempo da alface, 15 dias, não sei.
tá? Me desculpe se eu errar aí, ele tem um período, tomate tem outro período, mas pé de manga tem outro período, a bananeira tem outro, cada fruto tem seu período. O homem que quer tirar o fruto antes do tempo, aí vai tirar o fruto que não está em condições do consumo. A bênção de Deus é no tempo de Deus, a hora que Ele sabe que vai conceder para mim e para você. Mas eu não sei se Deus quer que eu fique ali naquele deserto, o que é que Deus quer me provar no deserto? O que é que Deus quer me mostrar naquele deserto? O que precisa ser lapidado na minha vida espiritual para Deus mostrar para mim? É isso que eu quero que você faça. Não adianta dar murro em ponta de faca, só vai machucar a mão. Mas quando eu entendo, opa, eu tenho que parar agora. Eu tenho que estacionar e ser mais sensível, ser mais prudente e ter mais sabedoria e ouvir o que o Espírito Santo de Deus está falando no meu coração. Aí Deus, agora eu vou te ensinar o que eu quero que você faça. Aí o Senhor vem, ó, te dá tudo detalhado. E o nome dele é glorificado porque ele mostra o que ele quer, da forma que ele quer e como nós devemos agir. E esse leproso, que a lepra era algo tenebroso, naquela época, então hoje em dia, com toda a tecnologia, com toda a forma que tem a cura para trabalhar e dar uma vida, sobrevida para as pessoas e serem curadas, nós tivemos um período no Brasil mesmo, tem até uma reportagem, né, pastor Eduardo, que era uma cidade leprosa. Aqui no Brasil tinha uma cidade de leprosos, né? Leprosário. E era algo tenebroso aqueles tempos. E naquele tempo antigo, pior ainda, ficava à margem da sociedade, literalmente. O que é interessante, que aqui o que eu estou falando agora é da cura, né? E vem o leproso e ele se aproxima do Senhor. Eu imagino que naquele momento o Senhor Jesus Cristo, com aquela comitiva que várias pessoas andavam com ele, nunca estava sozinho, e aquele leproso ele olhou para Jesus, aí veio a esperança. Aí vem aquilo que eu falei, lembra da semente que eu falei? A semente é lançada na terra para criar raiz e eu colher o fruto. Talvez naquele momento, aquele leproso, foi a oportunidade que ele tinha de ser curado. Quando ele olha para Jesus, sabia que Jesus curava, sabia que Jesus tinha autoridade, que ele era aquele que todos falavam, ele não se escondeu. Que a tendência normal era do leproso se esconder. Porque ele era repudiado por aquela sociedade naquele momento. Mas pelo contrário, seguindo uma grande multidão, eis que veio um leproso e o adorou. A palavra fala, o leproso não pediu nada. Olha que interessante, meu pastor. O leproso, com toda a enfermidade, eu não sei como é que estava a carne dele, o leproso só se aproximou e adorou o Senhor Jesus Cristo. O leproso não pediu nada, amado. Ele só, a palavra fala, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele adorou primeiro, e ele falou, se quiseres. Ele não falou, me cura, não. Se quiseres, a vontade de Deus, temos que aprender, a vontade de Deus, ela tem que prevalecer na minha, na tua vida, no teu ministério. É a vontade do Senhor, se tu quiseres. Aí eu comecei a fazer conforme a vontade de Deus. Não é a minha e a tua vontade, é a vontade de Deus. Deus tem a resposta de tudo. Ele sabe o tempo de tudo. Ele sabe se eu não vou ou não tropeçar. A palavra da nossa diaconisa foi essa: sabedoria e prudência em provérbios. Foi lido pela nossa diaconisa. E o leproso aqui, quando ele fala em Jesus, estendendo a mão, tocou. Onde que um homem ia tocar no leproso? Jamais. A lepra lhe passava para aquela pessoa, né, pastor Eduardo? Eu tive sim. E o pastor Eduardo está falando aqui, eu posso falar porque ele falou aqui agora e já deu testemunho. O pastor Eduardo foi curado pelo Senhor. É hanseníase. Era hanseníase. E só ele sabe o que é que ele sofreu. Para a honra e glória do Senhor, foi curado. E esse leproso aqui, ele toca no Senhor. Talvez naquele momento, conjecturando agora, as pessoas podem até ter se afastado de Jesus, mas a palavra fala que Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. Jesus está falando para mim e para você, quero ser limpo. Seja limpo de tudo aquilo que não provém do Senhor, que o diabo está tentando te arrastar do Senhor. O que o inimigo tem tentado lançar para te tornar um homem leproso espiritual. Está repreendido, porque nesta noite, o Senhor está limpando e arrancando
tudo que o diabo tentou. Porque o que Deus tem para a tua vida, para o teu ministério, é algo grandioso. Mas você tem que fazer igual esse leproso. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. É isso que nós temos que ter, exercitar nossa fé. E Jesus, naquele momento, que é interessante que Jesus ele segue até tudo que era determinado pela lei. Ele fala para ele, vai até o sacerdote, porque não era o tempo ainda do Senhor Jesus ser revelado da forma que tinha que ser revelado. Vai no templo e apresenta ali a tua oferta. Primeiro que esse leproso ia dar um testemunho, que ele era conhecido por todos. Imagina aquele homem limpo e ele falando ali, ó, sabe o que eu aprendo com isso? Que ele está dando a honra para o sacerdote, mas porque o sacerdote, ele tinha a incumbência de apresentar a Deus o teu holocausto. Ele tinha a incumbência de apresentar ao Senhor a rolinha, a pomba, a ovelha, era a incumbência do templo dos sacerdotes. Então a pessoa foi curada e ele apresentava ao sacerdote e agradecia a Deus. Jesus, naquele momento, ele fala isso para esse homem, para se cumprir a palavra. E logo em seguida a palavra fala que o centurião, um homem que comenta, centurião porque comandava uma parte de um exército romano, né, cerca de 100 homens, e ele mesmo, ele tem um criado, ele poderia não dar importância para aquele criado. Aí isso aqui eu venho aprender o seguinte, tem pessoas que estão na igreja, fala que é cristão, vai doer, não quero nem saber. Fala que é cristão, não importa se é pastor, se é apóstolo, se é bispo, não importa, fala que é cristão. Mas destrata, não fala nem o irmão da igreja, destrata até o ímpio. Se acha melhor do que o ímpio, se acha melhor do que qualquer um da sociedade. E aqui, esse exemplo aqui que o Senhor nos dá, a gente olha assim, e o centurião, ele vai atrás do Senhor Jesus Cristo, pedir a cura do seu servo. Ele poderia descartar aquele servo, pastores. Ele podia chegar assim, não, esse servo aqui está doente, está além de estar paralítico, ainda está atormentado. Tu imagina, um servo que servia naquela época paralítico e ainda atormentado. Quem é que vai querer? Ele podia simplesmente, ó, joga ele, elimina ele. O que eu aprendo com isso? O centurião demonstra o que muitos crentes não têm. Amor. Não adianta falar em mistério, não adianta entregar revelação, profecia. O apóstolo Paulo fala. Não adianta nada disso se não tiver o maior dom, a maior coisa que o homem pode ter é o amor. O centurião aqui, ele procura Jesus, no capítulo 8, versículo 5, ele procura Jesus de Cafarnaum e fala, Senhor, meu servo, ele demonstra amor para aquele servo. Mesmo que ele vai continuar servo, ele poderia eliminar paralítico, atormentado, para que ele vai ficar com aquele servo? Um centurião, daquela época do Império Romano, uma autoridade. Aí nós olhamos, quantas soberba tem dentro das nossas igrejas. Quantas pessoas o Senhor Jesus tem abençoado, diaconisa Rosa, com a palavra. A pessoa não era nada, era um Moabe, sujo, vivia na cachaça, vivia na noite, aí toma um banho de Jeová, todo leproso, aí Jesus bota no altar, bota na igreja, aí deixa a soberba entrar. Entra o irmãozinho humilde, mal fala com aquele irmãozinho humilde. Onde é que está o amor? Onde é que está o amor? A mesma transformação que eu passei e as bênçãos que Deus vem me concedendo, eu tenho que desejar e pedir e me alegrar por aquela vida também que Deus está abençoando. E aqui o centurião dá o maior exemplo de amor, ele preocupado com o seu servo. E é interessante que Jesus fala, eu irei e lhe darei saúde. Jesus já falou que ia fazer, eu irei e vou dar saúde. Quando o Senhor te promete algo, amado, no tempo de Deus, nada vai tirar a tua bênção. Nada vai impedir o mover de Deus
Não fica preocupado se você vai acabar o ano e receber tua data. Nós não temos que viver em cima de calendário. Nós não temos que viver se é janeiro, se é fevereiro, outubro, novembro, dezembro. Nós não temos que viver em cima de data. Nós temos que viver uma vida em Cristo Jesus. Para Deus, um dia e 1000 anos é a mesma coisa. É isso que nós temos que aprender. E não ficar tabulando, e não ficar colocando datas para eu receber minha vitória, minha bênção. Ah, se Deus tem que vir até o mês. Não. No tempo de Deus, Ele vai te conceder e vai me conceder. Mas eu tenho que falar, conforme a Rosa falou, a prudência e a sabedoria é eu apresentar o projeto, eu apresentar as coisas, eu apresentar conforme, tudo conforme tem que ser feito para Deus atuar e abrir as portas para mim e para você. O que é interessante, o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Ei, amado, Jesus era um judeu. O centurião, uma pessoa de posição no Império Romano. E ele fala: não sou digno que entre debaixo da minha casa, do meu telhado. Aquele homem está reconhecendo. Eu acredito que o centurião, com certeza, ele não andava sozinho, devia ter alguma escolta, alguém. Estou conjecturando, com certeza, até por uma questão de segurança, mas eu vejo ali, aquelas pessoas que acompanhavam o centurião, Rosa, olhou assim, ué, o centurião falando para esse judeu, que o judeu era tido como nada para o Império Romano. Ele falou, aí entre eles devia estar pensando, nosso centurião comanda esse exército, falando com esse judeu desta forma, e ele fala, eu não sou digno. Ei, amado, quantas pessoas acham que é mais do que Jesus Cristo? Hoje em dia tem pessoas que falam assim, pastor, irmão, eu como homem de Deus, eu falo na tua vida que Deus vai fazer isso. A pessoa não fala assim, irmão, como servo do Senhor, como homem de Deus, em nome de Jesus Cristo, Ele vai te dar a vitória. Eu presto atenção em tudo que se fala no altar, mano. É em nome de Jesus, tudo é em nome de Jesus Cristo. Porque quem tem todo o poder nos céus e na terra é o meu e é o seu Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que ficou no Getsemane, foi Ele que passou pelo deserto, tentado por Satanás. Ele suportou todas as dores conforme o profeta Isaías falou. Ele que foi moído. Mas Ele resistiu a tudo isso. E a Ele a honra, a glória e o louvor. E hoje Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra para te abençoar. Receba a tua vitória em nome de Jesus, não do pastor Moab, não da diaconisa Rosa e não do pastor Eduardo. Tem pessoa que está adorando mais os homens no altar do que o próprio Cristo. E eu não estou falando isso, não estou brincando. É uma realidade. Quem vai abençoar a minha vida e a tua vida é Jesus Cristo. Quando tu parar de adorar o homem, tu vai receber a tua vitória. Com certeza o que eu estou falando, você está entendendo o que eu estou falando. Nós temos homens e mulheres de Deus como referência. Aí é diferente, né, pastor Eduardo? Quando você vê um homem, uma mulher de Deus, tem uma vida transformada, né, diaconisa Rosa? Não, aquele ali é um homem de Deus. Aquele é uma mulher de Deus. Que é uma pessoa de oração, de vida no altar, como os nossos líderes das nossas igrejas. Tem pessoas que verdadeiramente, pessoas que pagam o preço, como pastores que estão ouvindo minha voz agora, como ministro da minha igreja também, homens que têm vida no altar, tem que ter como referência, não como adoração. Uma referência de homem e uma mulher de Deus. Amém? O que é interessante, que o próprio Senhor, no versículo 10, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam. Aí vem uma palavra forte. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Misericórdia. Como é que Jesus fala isso, hein, Rosa? Ele fala que o povo de Israel tinha menos fé do que um homem romano. Isso é um exemplo para nós. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Tem gente que quer vitória, aí fala, pastor, se Deus me conceder, né, irmão? Estou na luta. A pessoa já fala com desânimo, né, Rosa? Se Deus me conceder, amado, em nome de Jesus, irmão, vou buscar, e Deus vai me dar essa vitória em nome de Jesus. Tem que falar com fé, acreditando. E se não conceder, irmão, amém, irmão, dou glória a Deus, aleluia, assim mesmo. Mas a palavra de Deus me garante, pedi, dá-se-vos-á. Amém, tomo posse da minha vitória. Assim tem que ser a minha vida e a tua vida, no tempo de Deus. E
no 11 ele fala, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, como creste, e te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Ei, há momentos da minha e da tua vida em que o Senhor, ele só decreta uma palavra e a bênção chega. Antes de você chegar na tua casa, a tua bênção já chegou. Sabe por quê? Porque a autoridade está nas mãos do nosso Senhor. E aqui a palavra fala que antes de chegar, ele não precisou tocar nem nada. A própria palavra do Senhor já foi de encontro àquele servo e ele foi curado, foi libertado. Esse é o Senhor que eu sirvo, que você serve. Se nós temos conhecimento, para que ficar no erro no altar? Para que ficar no erro na igreja? Tem que se consertar. Só que quando chega esse período de festa, pastores, amados ouvintes, as pessoas começam a dar uma saidinha para a direita, para a esquerda. Está se enganando a si próprio. Está se enganando. Ah, não, depois eu vou para a igreja. Tem pessoa que pensa assim, não, depois eu vou na igreja, peço perdão, me conserto. É só que nesse intervalo pode ter o arrebatamento, o grande dia da ira do Senhor, pode descer a sepultura, pode acontecer N situações. Nós temos exemplos de pessoas que desceram a sepultura porque ficaram rebeldes, se afastaram do caminho do Senhor, foi colocado no leito e teve sua vida ceifada. Não brinque com as coisas de Deus. Não vamos brincar, porque eu não quero pagar preço e brincar com as coisas de Deus, não. O Espírito Santo de Deus, ele alerta quando eu vou cometer alguma coisa errada. Ele sempre alerta. Sempre te usa alguém, numa pregação, no louvor. O Espírito Santo de Deus sempre está orientando, mas o homem é que toca nas coisas erradas. Então há uma responsabilidade, porque a salvação, graças a Deus por isso, pastor e diaconisa Rosa, que a salvação é individual, porque se fosse coletiva, irmão, eu ia para o inferno junto com muita gente. Sou pecador, mas uma coisa eu tenho certeza, e Rosa e o Eduardo estão aqui, nós somos pecadores, mas nós buscamos cada vez mais a santificação e fazer e aprender a palavra para cada vez mais, como todos vocês estão ouvindo a minha voz, também procuro cada vez mais aprender a palavra e sermos lapidados. Como vaso na casa do oleiro, cada vez mais nós vamos na casa do oleiro para Deus e nos ensinando e tirando aquilo que nos provém. Agora, no momento que eu conheço a palavra e sei o que é certo e o que é errado, não sou mais tido por inocente. Essa que é a maior preocupação. E finalmente, vem a sogra de Pedro. Versículo 14, Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Ele levantou-se e serviu-os. Chegaram à tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aqui nós vemos Jesus tocando na sogra de Pedro e a febre, ele tirando. Nós vemos aqui ele expulsando demônios, curando todos os enfermos. Sabe por quê, amado? Porque há autoridade no Senhor Jesus Cristo. Podemos ter tantas doenças, tem pessoas que falam, irmão, tu está em pecado. Pô, tu prega, tu louva, Rosa, tu dirige o culto, não sei o quê, aí fica um resfriado. Amado, a nossa carne está sujeita a bactérias, virose, o mundo jaz no maligno literalmente. Doença, está aparecendo todo tipo de doença. Isso não quer dizer que nós estamos em pecado não, amado. Agora, nós buscamos no Senhor a cura, o milagre, nós oramos, pedimos ao Senhor, Senhor, repreende essa enfermidade do meu corpo. Senhor, como eu posso pregar, como eu posso falar de milagre, de cura, se eu estou enfermo? Nós fazemos isso, amado. Agora, isso não quer dizer que você está em pecado. Eu já vi pessoas falar isso, pastor Eduardo. Não, irmão, está assim porque essa prova porque está em pecado. Misericórdia. Nós vivemos numa sociedade mundial corrompida, a qual o inimigo está fazendo arruaça mesmo.
A própria palavra de Deus fala, nem todos serão salvos. E ele ainda fala, que nós falamos aqui no programa, se fala a memória, uma quarta-feira retrasada, eu ainda falei na palavra que foi lida aqui em João, se não fala a memória, em que o Senhor fala assim, poucos serão salvos. Ei, amado, serão poucos, de bilhões, de trilhões de pessoas desse mundo, poucos serão salvos. E que nós sejamos encontrados entre esses poucos, para a honra e glória do Senhor. E eu finalizo aqui com essa palavra, que não há para Deus impossível para mim e para te abençoar. Que o Senhor Jesus Cristo venha falar no teu coração, e que nesse período, nesse programa que nós encerramos as vésperas praticamente do Natal, uma data a qual ela simboliza, não é a data que Jesus nasceu, conforme nós falamos, mas é uma data que foi instituída como um marco do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E que esse marco venha trazer à existência o que Deus quer para cada um de nós. O amor, a esperança, o convívio saudável entre família, entre amigos, mas tudo pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Porque Natal nós vemos aí pessoas desejando tantas coisas e sabemos que muitos não estão fazendo verdadeiramente conforme Deus quer. E que a aliança minha, sua, da Rosa, do pastor Eduardo, amado ouvinte, ela seja contínua pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, conforme ele fala na última ceia. Este é meu sangue derramado por vós. Esta é a minha aliança. Que o Senhor Jesus venha abençoar teu dia, tua noite, e Feliz Natal. Amém? Alguma coisa, minha diaconisa Rosa, dando boa noite para os amados? Irmãos, uma noite mais do que abençoada. O pastor Moab falou que a Bíblia não fala, né? É o dia que Jesus nasceu, mas para mim isso é o que menos importa. Verdade. Para mim o que conta mesmo é que ele nasceu. Ô, glória! E bendito seja esse dia. Porque no dia que ele nasceu, irmãos, houve muitas mudanças. Ele mesmo. Né? Ele trouxe com ele, com esse nascimento, ele trouxe a vida. Né? Porque agora nós podemos dizer que temos vida. Com esse nascimento, ele aniquilou a morte. E ele feriu Satanás, o calcanhar de Satanás. Né? Isso tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. E desejo um Feliz Natal para todos os meus amados irmãos. E um final de semana, assim, mais do que abençoado, sabe, que o amor de Deus, que é muito diferente do amor da humanidade. É verdade. Venha reinar nos nossos corações. Tá bom? Que Deus abençoe cada vidinha abundantemente no nome de Jesus. Olha aí, que benção, hein? Quanto tempo você não viu o rostinho da Rosa? Vou até dar um foco, né? Um look nela aqui. Olha o zoom no rostinho da diaconisa Rosa. Irmão, sabe por quê? Porque a diaconisa Rosa, quando vem, ela fica aqui. Não, pastor, fica aqui só intercedendo. Tá com esse mistério agora de interceder. Aí eu falei, não, hoje tu vai sentar do meu lado. Amém, irmão? Ó o Ebert. Ó o Ebert aí. José Augusto Lima também. Ó, glória. Como aqui o irmão que... Gildete, a paz, minha irmã. A Gildete Maria colocou, amém, eu creio na palavra de Deus, que o Senhor Jesus continue te abençoando e usando a sua palavra, pastor Moab. Temos aqui o irmão, nosso ministro Rio Osmar continua conosco. Vamos ver se alguém entrou a mais. O nosso amado irmão, amigo em Cristo, irmão Edson Marques Mujica, que Deus abençoe tua vida e teu ministério. Também estamos aqui com Robson Cardoso Lupim. Robson, Deus abençoe tua vida, tua família e tua carreira militar, Robson. Tá bom? Que estamos juntos, amados. A Kátia Borges também. O Odilon, pastor Odilon. Odilon Machado. Amém, Odilon? Que Deus abençoe aquele ministério. Nossa pastora Edna. Pastor Sid Clay. Já falei com o Sid Clay que vou estar convidando ele para vir aqui na rádio. Em janeiro vai ter os novos ministros aí pregando. Você benção. Meu primo, pastor Zé Galdino, ali da Assembleia de Deus, Cosmópolis, Campo Madureira. Que Deus abençoe meu amado primo, meus primos ali, sua esposa, Raquel, todo o ministério do nosso pastor ali, Balarim, né? E que todos sejam
cada vez mais um canal de bênção com tantos homens ali que tem essa responsabilidade de pregar a palavra. Tá bom, meu pastor Ezel? Que Deus abençoe tua vida e teu ministério. Tamo junto. Leandro Albuquerque também está conosco. Deus abençoe. Moreira Cláudia, olha, a nossa amada missionária Cláudia, Beatriz Jesus e Magdala, amém? Que nós estamos agora encerrando o nosso programa. Entrou também aqui o Sérgio Marujo. Marujo, que Deus abençoe a tua vida, amado. Que esse período que nós vamos aqui finalizar o ano, ainda tem um programa Segunda Vigília que antecede o Ano Novo. Dia 29 de dezembro estaremos aqui com a nossa, em nome de Jesus, Deus venha preparar a nossa irmã Carolina, já fechei com ela para ela estar aqui na rádio dia 29 de dezembro. Tá? Mas nós vamos confirmar se estará ou não, mas já está agendado, tá bom? Segunda-feira nós estaremos realizando aquela oração pela família, dia 25, na madrugada estaremos orando pela família, pela campanha, tá bom? E que Deus abençoe tua vida abundantemente. YouTube, canal okay? YouTube. O pastor Eduardo sempre me lembra aqui que eu esqueço. O programa Segunda Vigília agora tem um canal no YouTube. É só você acessar ali no YouTube, Programa Segunda Vigília. Se você quiser pesquisar no Google, que você localiza melhor, você bota no Google, Programa Segunda Vigília, e bota assim, campanha Fechando as Brechas e Ficando Mudo. Você já vai ver vários vídeos, você que pode acessar, você que pode dar um like, fazer inscrição para que nós venhamos aumentar o acesso para poder fazermos também transmissão. Estou fazendo uma melhoria em equipamento, Deus tem abençoado o mistério aí, para nós melhorarmos cada vez mais a transmissão da palavra, e graças a Deus o ano que vem nós teremos novidade, em nome de Jesus. Então orem por nós, pelo programa Segunda Vigília, pela Rádio Semeador, pastor Eduardo, para que nós possamos juntos pregar a palavra, amém? Então nosso obrigado, vamos fazer essa oração final e encerraremos o programa, já são 22 horas e 48 minutos, tá bom? Vamos à nossa oração final, que Deus abençoe a tua vida. Santíssimo Deus, Pai Celestial, louvamos, bendizemos teu santo nome e agradecemos essa oportunidade de estarmos falando do teu amor, do teu evangelho, Senhor. Que todos os nossos amados ouvintes, Pai, participantes do programa Segunda Vigília, sejam alcançados pela tua palavra, sejam alcançados pelo teu amor, que haja prosperidade, Deus Pai, que haja presença do teu Santo Espírito, Senhor, nos lares dos nossos amados irmãos, que nesse período, Senhor, que antecede a data natalina, data a qual toda a humanidade, Deus Pai, do cristianismo vai comemorar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Que sabemos que é uma data criada pelo homem, mas conforme a tua filha falou, o importante é que nós vamos comemorar o teu santo nome, o teu nascimento. E ao comemorarmos, Deus Pai, que todos os lares, todas as famílias venham receber de Ti o amor, a paz, porque Tu és o príncipe da paz. Seja conosco e abençoa a cada um, em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua vida, amém? Entrou também a nossa amada missionária Márcia, que fez parte da nossa igreja, Márcia Silva. Que Deus abençoe tua vida, Márcia, amém? Estamos juntos aí, orando um pelo outro, amém? Saudades demais. Olha aí, a diaconisa Rosa aí, ô glória. Amém? A todos uma boa noite, a paz do Senhor. Vamos finalizar primeiro aqui pelo aplicativo da web, com a nossa bênção apostólica, e vamos logo em seguida terminar pelo nossa live, amém? Vamos à nossa bênção apostólica? Que o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, e que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, a graça, e todos digam amém. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui finalizando. Aqui a nossa amada irmã Márcia. A Márcia mandou aqui para nós, Rosa. Ô glória. A paz do Senhor, pastor Moab, irmã Rosa, queridos, amém? Um abraço aí na tua família, tá bom? Toda a sua família, que sintam abraçados primeiro pelo Senhor Jesus Cristo e pelos nossos amados irmãos ali do Tabernáculo de Israel, amém? Olha aí, que bênção, dá uma curtida aqui,
Ô glória! Amados, estamos finalizando e aguardamos vocês na segunda-feira, na oração da madrugada. 11h45 começa a interagir, no dia 25 até meia-noite, meia-noite 10 e 20, nós fazemos oração pela família. Curtam essa página, compartilhem para que outras pessoas também venham conhecer a palavra. Seja um semeador. Eu sei que você faz o seu trabalho no seu ministério, mas quando você curte, quando você envia compartilhando, outras pessoas vão ter acesso. Amém? Lucivan, uma boa noite, a paz do Senhor. Estamos encerrando. Receba nosso abraço, um beijo no teu coração. Tchau.